Olá, tudo bem? Eu convido você para mais uma aula do nosso curso de Comunicação e Comportamento Organizacional. Sempre lembrando que o comportamento organizacional, ele envolve o desempenho, o funcionamento, o desenvolvimento das organizações, ao mesmo tempo que envolve o comportamento dos indivíduos que operam nessas organizações empresariais. Por isso é importante perceber um outro aspecto, que é justamente o aspecto que nós vamos tratar nesta aula. É o aspecto do comportamento individual e o seu impacto nas organizações. Qual é, afinal, o impacto da personalidade humana, da personalidade de cada indivíduo, do seu comportamento nas organizações empresariais? Esta é a nossa conversa, a nossa reflexão. Primeiramente, vamos definir o que é personalidade. Como podemos definir o conceito de personalidade e como formamos nossa personalidade? A personalidade, de forma muito resumida, ela poderia ser vista como um conjunto de traços que nos formam enquanto indivíduos, que formam o nosso comportamento individual e que fazem, por exemplo, o nosso comportamento ser diferente do comportamento de tantos outros indivíduos. Mas quando se fala na questão da personalidade, nós devemos nos perguntar também como formamos a nossa personalidade. A nossa personalidade, é claro, ela tem traços também genéticos, hereditários, que nós herdamos de nossos pais, de nossos avós, de nossa família, de nossos antepassados, enfim, nós herdamos da nossa família, nós herdamos de forma genética hereditária alguns traços também. Mas não tem apenas essa questão genética ou hereditária. Na personalidade, na sua formação, estão envolvidos também aspectos históricos, culturais, sociais, portanto, da sociedade em que você vive, da cultura em que você vive, da escola, do grupo de amigos, enfim, do tempo histórico em que você vive. Tudo isso vai influenciar o desenvolvimento da sua personalidade. Porque ao mesmo tempo que nós influenciamos o meio social em que vivemos, também a nossa personalidade é influenciada por ele. E por isso também se diz que o indivíduo influencia as organizações, ao mesmo tempo que as organizações, o seu ambiente, influenciam o desenvolvimento da personalidade individual. Mas dentro das teorias da personalidade, nós temos algumas teorias que foram descritas ao longo do tempo, procurando explicar como seria formada essa personalidade, como ela funcionaria. Uma das teorias, nós temos dentre as teorias importantes, é justamente a teoria dos traços da personalidade. Teoria dos traços da personalidade. Essa teoria, ela foi pensada por seu grande representante, dentre tantos outros, nós temos o psicólogo Gordon Allport. Gordon Allport, esse psicólogo, vai tratar sobre os traços da personalidade. Mas que traços seriam esses? Segundo ele, seriam vários traços que formariam a nossa personalidade, várias características, traços que são inúmeros. Mas qual foi a crítica e qual foi a limitação dessa teoria? Justamente por ter vários traços que compunham a nossa personalidade, ficava difícil definir quais seriam verdadeiramente essas características. Quais seriam esses traços, já que eles são os mais variados. São inúmeros. E por isso Gordon Allport, nessa teoria dos traços da personalidade, aos poucos foi chegando em alguns traços que poderiam resumir os tipos de personalidade. E assim ele descreveu alguns. Por exemplo, a extroversão. Pessoas que são mais extrovertidas, que têm mais facilidade de se apresentar, têm mais facilidade de se expor. Extroversão. Temos a questão ainda da agradabilidade, enfim, esse traço da agradabilidade na pessoa, no indivíduo. Temos ainda, além da extroversão e da agradabilidade, a consciência, pessoas que são muito conscientes, que pensam muito antes de realizar alguma coisa, têm a tendência de pensar muito nas consequências dos seus atos. Consciência.
ainda temos a questão de abertura para a experiência. Quer dizer, pessoas que se abrem para novas experiências, que têm facilidade de fazer novas experiências, de aprender coisas novas, enfim. Foram se desenhando alguns traços que seriam, digamos assim, os traços essenciais da personalidade. A partir desses traços, nós reconheceríamos o indivíduo. Portanto, extroversão, agradabilidade, consciência, estabilidade emocional e a abertura para a experiência. Por esses 5 traços, nós poderíamos resumir a personalidade segundo essa teoria dos traços da personalidade. Mas nós temos ainda uma outra teoria, que é a teoria psicodinâmica, cujo maior representante é Sigmund Freud. Freud, nessa teoria psicodinâmica, vai falar sobre a influência do inconsciente humano na formação da personalidade. Qual é o papel que o nosso inconsciente desempenha na formação e no desenvolvimento de nossa personalidade? E por isso nós vamos ter aqui em Freud uma relação, a relação entre id, ego e superego. O id seria aquela parte em nós que mostra os impulsos, que guarda os nossos instintos primitivos. Isto está no id. Portanto, no id nós temos esse impulso, essa força, essa energia vital, esse impulso primitivo como seres humanos. Mas no superego nós temos o que parece o oposto ao id, porque no superego está guardado o lugar da consciência, que nos diz aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. Portanto, há uma luta entre o id e o superego, porque se no id estão guardados os impulsos internos, aqueles impulsos primitivos, lá no superego está guardada a censura. Quer dizer, se o id opera muitas vezes a partir dos instintos e sem censura, no superego nós temos a censura, nós temos a consciência, o que deve-se ou não fazer. E aí nós temos o papel do ego. O ego vai fazer um equilíbrio entre o id e o superego e vai criar o que nós chamamos, e o que se chama em psicologia, dos mecanismos de defesa para a sobrevivência dos indivíduos. Quer dizer que diante de determinadas situações, o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa individualidade vai ter determinados mecanismos de defesa para atuar, para sobreviver, para superar aquela situação. Portanto, qual é o papel do inconsciente humano na formação da personalidade? Que força tem o nosso inconsciente na formação daquilo que somos enquanto sujeitos? Portanto, já percebemos a importância da teoria dos traços da personalidade com Gordon Allport e percebemos também a importância da teoria psicodinâmica com Sigmund Freud e o poder do inconsciente humano na formação da personalidade. Temos ainda outra teoria importante, que é a abordagem humanista em Carl Rogers. Nesta abordagem humanista, se coloca o ser humano como alguém que está sempre se transformando, se atualizando. É como se o ser humano tivesse dentro de si essa ânsia por ser sempre mais, por buscar sempre mais. É um ser que não está pronto, não está acabado, mas está em constante processo de vir a ser. Processo de vir a ser. E esse processo, esse movimento do vir a ser, esse movimento de atualização, ele é fundamental para formar a personalidade humana, uma vez que a personalidade, portanto, ela não vai ser estática, ela não vai ser construída de uma vez por todas, ou então também não vai ser real dizer que nascemos com a nossa personalidade pronta, acabada, desenhada, a nossa identidade já está pronta. Não. Nós temos essa possibilidade, segundo a abordagem humanista, de vir a ser, de nos atualizarmos, de sermos sempre mais. Então, nascemos sim com algumas influências para a nossa personalidade, mas o que não determina que a nossa personalidade, ela nasceu assim, ela será sempre assim. Não.
Nós podemos nos modificar, nos atualizar ao longo da vida. Portanto, perceba, e nós temos ainda outras teorias para analisar, como existem várias teorias sobre os traços da personalidade humana.